Então a mulher entra em vários sentimentos de negação, primeiramente, né? De não estar acontecendo comigo, e aí a gente começa a encontrar aqui algumas fases manifestas do luto. Então, quando acontece a notícia da perda, ela sai um pouco do estado de realidade, então ela não consegue entender que aquilo que estão falando realmente aconteceu com ela, trata-se do que está acontecendo, então ela tem um processo ali de negação, né? E depois esse estágio vai evoluindo. No segundo estágio de luto, a gente já encontra uma sensação de desespero, né? Porque traz um pouco mais de realidade do que está acontecendo, né? Então ela sai daquele estado de choque e ela começa a sentir que realmente é real o que está acontecendo. Então vai trazer ali um pouco mais de sintomas depressivos, muita tristeza, muito choro, muita desesperança, muitos questionamentos interno e externo. Ela vai tentar procurar um culpado, o que aconteceu. No caso dessa perda gestacional, às vezes ela pensa que foi alguma coisa que ela comeu, que ela fez, que não se cuidou da maneira certa, que deveria ser cuidada. Então, ela começa ali a tentar buscar uma resposta para o que aconteceu nessa segunda fase do luto. E aí a gente percebe manifestações de muita ansiedade diante de tudo, com uma sensação também de muita depressão, pensamentos de depressão mesmo, sabe? Essa angústia, essa ausência, ela começa a perder o sono, a vontade de se alimentar, o impulso de vida, de fazer as suas atividades, é como se nada mais fizesse sentido. E aí, até que chega um momento da reorganização, né? Depois, passado aí essa etapa, ela já começa a ter a outra fase do luto, né? Que já é uma de reorganização. Ela começa a acomodar essa ausência, né, internamente e começa a voltar às atividades dela aos poucos, tá? E aí, nessa atividade, desse retorno de atividade, é o momento em que a mulher começa até pensar em ter uma nova gestação. Geralmente, quando a mulher ela tem a perda, ela não consegue pensar em ter uma nova gestação. Ela pensa, não, eu não posso acessar essa dor de novo. Para mim, foi muito difícil. Então, nesse momento, de fato, não é nenhum momento para pensar nisso. A gente precisa pensar nesse instante o que aconteceu, né? No sentido de eu acomodar o que está acontecendo dentro de mim para expressar, colocar tudo para fora, me acolher, ressignificar os pontos. E aí, quando eu me sentir preparada, que é mais nessa fase de reorganização, eu posso aos poucos aí começar a pensar e a planejar uma nova gestação. Essa nova gestação, ela vai vir com um misto de muita ansiedade, tá? Muita ansiedade mesmo, principalmente no período em que aconteceu a perda gestacional. Então, vamos supor que aconteceu aí pela 10ª semana um aborto espontâneo. Depois, passado todas essas fases que eu trouxe aqui para vocês, a mulher novamente gera o bebê, né? Tem uma nova gestação. E aí, até chegar nessa 10ª semana, é um período de muito sofrimento, né? Muito sofrimento. Você vai contando os dias, os horários ali, você não pode contar para ninguém, porque diante da perda, quando a mulher ela conta que estava grávida e tem um aborto espontâneo ou um aborto fetal, uma perda fetal, ela precisa justificar para o outro, né? E as pessoas perguntam, não que ela precise justificar, mas as pessoas perguntam para ela, né? E o bebê, como é que tá? E aí falar que não tem mais um bebê é um lugar, é um momento que acessa a minha dor, principalmente se eu ainda não consegui elaborar esse luto, tá? Então, numa segunda gestação, a mulher, ela passa a não querer contar.